O vice-presidente da bancada parlamentar socialista para a área da economia esteve na passada quarta-feira em Tomar, onde participou num debate sobre o Orçamento de Estado para 2015. O deputado Pedro Nuno Santos marcava assim presença num plenário distrital, aberto, uma iniciativa conjunta da Federação de Santarém e da estrutura Conselhia de Tomar do PS e que decorreu na sala da Assembleia de Freguesia da Junta Urbana, antiga Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais. Pedro Nuno Santos falou da dívida, do déficit e do investimento para referir que sucessivos orçamentos, este e os anteriores, levaram à destruição da economia do país. O orçamento é, como sabem, a lei mais importante que se aprova no Parlamento. É uma lei, é a mais importante, é nela que está definida não só as despesas e as receitas do Estado, mas também onde está espelhada a estratégia que quem governa tem para o país. E é esse documento que de facto tem uma importância tão grande, precisamente porque condiciona em muito a governação que nós vamos ter. Os orçamentos desta maioria não são... Nós hoje estamos a discutir um orçamento que amanhã não é. Supostamente este seria o quarto orçamento da maioria, mas não é o quarto, já é o 12º orçamento e nada nos garante que ainda antes das eleições venhamos a ter um 13º orçamento de Estado, porque não há nenhum orçamento que seja de facto infalível e, portanto, esta maioria tem vindo por diferentes razões revisto o orçamento, aquilo que se chama orçamentos retificativos, tem revisto o orçamento muitas vezes ao longo destes 4 anos. E, portanto, são documentos, à luz daquela que é a nossa experiência dos últimos anos, são documentos com muito pouca credibilidade, desde logo. Mas aquilo que eu queria vos dizer já é que nós devemos olhar também para este orçamento olhando para todos desde 2011. Este orçamento é só mais um de uma estratégia que nós todos conhecemos bem, é uma estratégia que também já todos devíamos ter percebido que não funciona, mas também neste orçamento a estratégia é cortes e aumento de impostos. Para sermos simples, para simplificarmos, aquilo que nós temos neste Orçamento de Estado é mais uma vez a mesma estratégia que é seguida desde 2011, com algumas diferenças. Porque, apesar de tudo, há reposição de pensões, há reposição de 20% dos salários da função pública. No entanto, esta recuperação de poder de compra que se verifica neste orçamento é feito contra o Governo e não por vontade do Governo. Como vocês sabem, foi o Tribunal Constitucional que impôs a devolução, seja das pensões, como também dos salários da função pública. E, portanto, mesmo aquilo que é vendido e apresentado pelo Governo como um aspecto positivo deste orçamento, nomeadamente a recuperação de poder de compra dos portugueses, bom, isso é em parte verdade, mas é verdade contra a própria vontade do Governo. Portanto, a estratégia, desde o início, qual foi o objetivo? Para nós conseguirmos ir à origem e depois, a partir daqui, nós pensarmos mesmo o país e pensarmos também os constrangimentos que nós vamos enfrentar no orçamento de 2016, que vai ser o PS, esperemos nós, a apresentar. O objetivo desde o início, teoricamente, é controlar as contas públicas e iniciar a redução da dívida pública. E foi com base nestes objetivos que se foram desenhando os últimos orçamentos de Estado desde 2011. E tem sido à volta destes objetivos que todos nós temos trabalhado, todos nós, porque nós todos sofremos as consequências desta estratégia. Desde 2011, e portanto em 2011 esta maioria apresenta o orçamento para 2012, aquilo que nós fomos tendo, de forma muito mais violenta, aliás, em 2012, foi cortes nas despesas sociais, cortes nos salários e aumento de impostos. Desde o início que esta é a estratégia. Deixa-nos lembrar, a propósito do desde o início, nós, ao longo destes últimos anos, temos ouvido, e continuaremos ainda na campanha, de que eles simplesmente estavam a cumprir, a executar um programa que tinha sido negociado por nós. Bom, todos sabemos que o programa, para já, não foi só negociado por nós, foi negociado por todos os partidos, PS, PSD e CDS. Nem todos os partidos encararam a negociação da mesma maneira. Aliás, o PS teve sempre uma atitude de resistência, como vocês também sabem, ao próprio memorando, coisa que não aconteceu com o PSD e o CDS. Na realidade, o programa da Troika foi-nos imposto, mas também é verdade que o programa da Troika era mesmo o programa do PSD e do CDS. Mas recupero isto para vos dizer o quê? É que logo em 2011,
Quando é feito o Orçamento de Estado para 2012, nós já não estávamos a falar do programa da Troika que foi negociado com o PS. Em 2012, no Orçamento para 2012, foi duplicada o nível de austeridade que tinha sido negociado com os três representantes, com a Troika, com o FMI, com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu. Logo, em 2011, o programa da Troika, que eles diziam que era uma obra do PS, ou resultado de negociação do PS, já não tinha nada a ver com o filme que nós tínhamos negociado antes de deixarmos o poder. E é bom que nós todos tenhamos a consciência disto, porque nós continuamos sistematicamente a ouvir que a responsabilidade deste memorando era do Partido Socialista, mas logo em final de 2011 nós já estávamos a falar de outra coisa completamente diferente. Porque a estratégia do Governo era aquilo que em termos técnicos os economistas chamam de uma estratégia de front-loading. O que é isto? É carregar muito desde o início. Esta era a estratégia de Vítor Gaspar. E por isso é que o Orçamento de 2012 é um orçamento com uma violência nunca vista, aliás, em Portugal, e que teve uma consequência brutal na nossa economia, que sofreu logo uma recessão enorme. E nós não podemos olhar para aquilo que se passa hoje desligado daquilo que vem desde trás, porque nós sofremos as consequências desse orçamento também desde 2012. Neste orçamento, nós voltamos, como eu vos dizia, a ter cortes e voltamos também, como eu vos dizia, a ter aumento de impostos. Sim, porque nós, apesar de uma pequena folga no IRS sentida apenas por algumas famílias, há substituição dessa perda de receita por impostos que chamaram de fiscalidade verde, mas que vai mais uma vez sobrecarregar as famílias, sobrecarregar a classe média, desde logo o imposto sobre os produtos petrolíferos. Não é? As pessoas usam o automóvel para trabalhar, desde logo transportes, que são sobrecarregados logo neste orçamento. Bom, esta estratégia, e por isso é que nós vivemos de facto num tempo novo, que é um tempo em que insiste-se no erro mesmo que a coisa não funcione. Em nome da diminuição da dívida pública, infligiu-se a um povo inteiro um sofrimento tremendo, aquele que nós todos sofremos desde 2011. Mas a verdade é que a dívida pública não baixou. Em nome desse sofrimento, tentou-se controlar o déficit orçamental. A verdade é que ele foi baixando de facto, mas com um custo social impensável e numa democracia que devia ser, aliás, inaceitável. E, portanto, foi uma estratégia que não só não produziu os resultados supostamente esperados, como teve um impacto na nossa economia sem precedentes. Eu quero só vos dizer que, aliás, a direita tratará de fazer questão de dizer que o país está melhor preparado agora para enfrentar os desafios do futuro. Ao longo destes 4 anos, nós o que fizemos, para além de destruir vidas concretas, nós destruímos economia. Eu vou-vos dar alguns exemplos, desde logo o investimento. Não há, como podem imaginar, crescimento futuro se não houver investimento no presente. Não há crescimento hoje se não houve investimento no passado. Não funciona de outra maneira. A verdade é que nós temos, em 3 anos, eles conseguiram com que o investimento em Portugal, a queda acumulada do investimento em Portugal fosse de 30%. Temos uma destruição tremenda de investimento em Portugal que vai ter consequências gravíssimas a prazo. Nós hoje estamos a sofrer já as consequências de uma economia estagnada. Esta quebra brutal acumulada de 30% no investimento vai ter consequências durante muitos anos na nossa economia e consequências também nas exportações. Há uma ligeira recuperação de investimento este ano, há uma previsão também de uma ligeira recuperação no próximo, mas não chega de longe sequer para diminuirmos um pouco a queda do investimento ainda mesmo em 2013. 2011 caiu, 2012 caiu, 2013 caiu. Temos uma ligeira recuperação agora e uma ligeira recuperação em 2015. A economia está hoje em muito piores condições para enfrentar, infelizmente, para enfrentar o futuro. A austeridade destruiu a economia e nós temos ainda outro problema a propósito do investimento. Nós temos investimento líquido negativo e vamos ter investimento líquido negativo ainda muitos anos. O que é isto de investimento líquido negativo? E neste momento, normalmente, numa indústria, as máquinas desgastam-se, elas têm que ser substituídas, mas as máquinas vão desgastando pelo uso. E isso é destruição de investimento, é investimento negativo. Quando as máquinas ao fim de alguns anos, por exemplo, são amortizadas. Portanto, há ao longo do tempo desgaste do físico das máquinas, dos pavilhões, dos equipamentos, e isso é investimento negativo.
O que há normalmente é não só a reposição desse investimento que está a degradar, como também a de novo. Nós temos investimento negativo. O que é que quer dizer? Que o investimento novo que está a ser feito não chega para compensar a destruição de equipamento, a destruição de máquina, a destruição de investimento concreto. E, portanto, nós continuaremos a ter ainda nos próximos anos investimento líquido negativo. É um termo técnico que não é imediato para muitas pessoas, mas é para percebermos que, só para vos dar aqui um exemplo mais extremo, se nós bombardearmos uma cidade e, portanto, destruirmos fábricas, destruirmos equipamentos, destruirmos máquinas, o investimento é negativo. E, portanto, para ele ser nulo, tinha que ser na mesma proporção da destruição. Portugal está a sofrer essa destruição há vários anos e continuará a sofrer essa destruição de investimento, essa destruição de economia. Isto para nós, eu farei uma intervenção menos agradável no início, para depois nós podermos falar do futuro a seguir, mas nós temos de ter bem, vocês têm consciência das dificuldades, eu quero é só, no início, pôr-vos ainda um bocadinho mais pessimistas. E nós temos de ter bem consciência, nós temos exatamente, front-loading, carregar de início. Não, nós temos de ter bem consciência daquilo que se fez nos últimos anos, porque a política é toda ela simplificada e, aliás, a simplificação do discurso é um adversário da democracia e nós já temos que perder, às vezes, algum tempo a percebermos o que é que nos está a acontecer. Nestes anos, o perfil da nossa economia também se degradou. Isto é, nós queremos que a nossa economia se modernize, aumente na cadeia de valor. Mas a verdade é que hoje, Portugal, o peso das exportações em alta e média alta tecnologia, o peso das exportações em média alta e alta tecnologia está a cair em Portugal. Isto é, o perfil da nossa economia está-se a degradar. Nós exportamos hoje produtos com menos valor acrescentado do que exportávamos há alguns anos. Portanto, temos uma economia com menos investimento, temos uma economia a exportar coisas com menos valor acrescentado e, portanto, com um perfil mais atrasado. E, portanto, infelizmente, nós não estamos mais preparados, estamos mais atrasados. Neste orçamento, e para percebermos ainda mais a amplitude daquilo que tem sido feito a Portugal, neste orçamento nós temos neste momento um nível, como qualquer cidadão percebe, nenhum país tem futuro e se conseguirá modernizar se não tiver uma população qualificada, se não investir a sério na educação. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu a este nosso país, o nível de despesa com educação em Portugal no orçamento para 2015 está ao nível de 1995. Nós temos um recuo de 20 anos. De 20 anos. 1995 foi quando entrou em funções o Partido Socialista, um governo que teve como primeira prioridade a educação. Nós estamos com um nível de investimento, de despesa na educação, ao nível pública, ao nível de 1995. E na saúde também estamos ao nível de há 12 anos, julgo que é há 12 anos atrás. Então há um retrocesso sem precedentes neste país, com custos gravíssimos para a nossa vida no presente, mas infelizmente com custos também gravíssimos para a nossa economia no futuro. Depois nós temos nós de facto a recessão, nós não estamos em recessão. Chegamos a uma situação complicada que tem paralelo na Grande Depressão. As economias, obviamente, não estão sempre em crescimento, não estão sempre em recessão. Há um momento em que batem no chão. Eu não tenho ainda a certeza que nós tenhamos batido no chão, mas de facto nós estamos neste momento em estagnação. Uma economia que cresce e cai aos solavancos, anda aos solavancos. Cresce um bocadinho, cai, cresce mais 0,5, cai 0,5, cresce 1, cresce 1,5, cai 1. E é possível, infelizmente, porque muitas pessoas têm a ideia de que uma economia, quando bate no chão, começa a crescer. Não, uma economia pode bater no chão e ficar lá. E ficar no chão 20 e 30 anos. E, infelizmente, foi assim durante a Grande Depressão. Não foram 20, obviamente, mas foram muitos anos em que a economia esteve deprimida. E a economia portuguesa pode estar nesse patamar. Bateu no chão e lá ficou, e lá ficará, se nós não mudarmos de forma profunda as políticas que são seguidas em Portugal. Mas era preciso que nós tenhamos aqui outra ideia. A direita prometeu... Nós temos um problema estrutural, e este é o problema número 1 em Portugal. Número 1. Há muitos problemas, nós temos muitos, mas este que eu vos vou dizer é o principal... e nem sequer é novo.
E quando eu digo não é novo, é antigo, e quando eu digo antigo, é de quase sempre, da história deste país. Nós somos um país que não produz o suficiente para pagar o que consome. E isso não é de agora, nem de há 10 anos, nem de há 20, nem de há 30, nem de há 40, nem de há 100, nem de há 200. É de sempre. E este é o problema estrutural principal deste país. E onde nós devemos perder, aliás, muito tempo a debatê-lo, porque não é possível nós conseguirmos ter uma boa vida para os portugueses se nós não formos capazes de ser um país que, pelo menos, produza o suficiente para pagar o que consome. Isso é um problema estrutural português. A direita, quando ganha as eleições, uma das suas promessas era a mudança estrutural da nossa economia. Deixaríamos de ser uma economia puxada pela procura interna, pelo consumo privado, e passaríamos a ser uma economia puxada pelas exportações, pela procura externa líquida. Líquida das importações, obviamente. Bom, o que nós hoje verificamos é que, de facto, nos anos anteriores, o que explicava o crescimento económico em Portugal era a procura interna, era investimento, público ou privado, era consumo privado, portanto, consumo público, consumo privado e investimento que explicavam o crescimento. Passado estes 4 anos, nós verificamos que continua a ser a procura interna a explicar o pequeno crescimento, o parco crescimento que nós temos. A nossa economia, desse ponto de vista, não se alterou. Há, de facto, as nossas exportações crescem há muitos anos. Nós depois podemos falar um pouco, numa segunda intervenção, sobre as exportações e o nosso papel, o do PS, no facto das exportações estarem a crescer hoje. Mas as exportações crescem em Portugal já de forma consecutiva há mais de uma década. Crescem bastante há mais de uma década, agora até estão a crescer menos. Mas crescem bastante há mais de uma década. Só que as exportações não servem para explicar ainda o nosso crescimento por variadas razões. Primeiro, porque as nossas exportações têm um elevado nível de incorporação de importações. Nós ouvimos muitas vezes, o Ministro da Economia faz sempre este número, ele vai para o Parlamento e lê, nem sempre devagarinho, mas lê as categorias de exportações. Calçado, sobe 6%, têxteis, 5%, plástico, 3%... Faz sempre este número. E, de facto, aquilo funciona do ponto de vista de comunicação, porque ele pega na lista das categorias de exportações, lê aquilo tudo e, de facto, nós estamos a crescer em todas. Estamos a crescer em todas há vários anos. Deixem-me só fazer aqui um parênteses. As exportações de um determinado ano resultam de investimento feito antes, não é? O que nos quer dizer que, infelizmente, as nossas exportações vão se ressentir destes anos sem investimento. Bem, eu num debate com ele, eu comecei a ler uma categoria também, as mesmas categorias que ele lê, comecei a ler calçado, 4%, textas, e depois li as categorias todas, depois no final perguntei-lhe se ele sabia qual era aquela lista, era a lista das importações. Isto para vos dizer que, de facto, os políticos, quando estão no poder, fazem sempre questão de dizer que as exportações estão a crescer, esquecem-se também de dizer que as importações crescem. Deixem-me vos dizer, uma correçãozinha, elas recomeçaram a crescer a sério este ano, porque elas tinham vindo de facto a cair. Nos primeiros anos as importações caíram e nos primeiros anos isso permitiu que em Portugal se conseguisse atingir um resultado que é uma raridade quando nós vamos olhar para a história de Portugal, que é ter uma balança externa equilibrada. Eles, de facto, conseguiram. Só que eles não conseguiram de forma estrutural. Nós sempre dissemos, isso está a ser feito à custa do empobrecimento, porque, obviamente, quando o Governo começou a retirar rendimento às pessoas, seja através de corte nos salários, corte nas pensões, ou aumento de impostos, o que aconteceu foi que as pessoas passaram a consumir menos. E quando as pessoas consomem menos num país que importa muito, o que vai acontecer é que as importações vão cair muito. E, portanto, as importações caíram não porque nós agora tivéssemos a produzir cá dentro o que antes importávamos, mas porque, infelizmente, os portugueses deixaram de consumir. E com esse resultado conseguiram, de facto, equilibrar as contas. Bom, o que é que nós dissemos? Basta haver uma pequena recuperação do poder de compra para isso se anular rapidamente. Bom, e foi o que aconteceu. Bastou o Tribunal Constitucional obrigar o Governo a repor salários, a iniciar a trajetória de reposição de salários, a repor pensões, para que recuperasse ligeiramente o consumo privado
e novamente o aumento das importações e não ainda ao desequilíbrio, mas estamos perto de anular o ligeiro excedente que se tinha conseguido e rapidamente voltaremos a ser um país com um desequilíbrio nas contas públicas. Nas contas públicas não, nas contas externas, entre aquilo que importamos e exportamos, entre aquilo que sai e entra de capital, porque não é só bens e serviços. E, portanto, nestes anos todos, o Governo não consegue controlar a dívida pública portuguesa, o Governo não consegue controlar as contas públicas, temos um país mais pobre, temos um país com menos 350 mil portugueses, temos um país menos preparado para enfrentar o futuro e, portanto, este Governo não tem nada para apresentar ao país nas próximas eleições que não seja voltar a falar de 2011. Não tem nada para apresentar que não seja voltar a falar do passado. Aliás, a direita terá sempre um grande pavor de falar do presente, porque obviamente o presente não lhe é favorável, de falar de futuro, porque eles de facto não têm nenhuma estratégia para o futuro, e portanto querem que o PS continue também a falar de passado. Nós não temos nenhum problema com o nosso passado, mas de facto a nossa obrigação é conseguir apresentar um futuro aos portugueses. E portanto, o que eu queria agora queria deixar esta história do orçamento para trás. E queria que nós todos fizéssemos o exercício para já de perceber o que é que nos aconteceu, de perceber porque é que esta estratégia não funciona e tentarmos também perceber, primeiro, os constrangimentos que nós vamos enfrentar daqui a um ano. Não haja ilusões, as coisas não são fáceis e não vão ser fáceis também para um governo do Partido Socialista, mas também pensarmos o que é que nós podemos fazer